Quando a gente não ensina, quando a gente não tem discípulos, nós ainda permanecemos como um bebê que precisa continuar se alimentando de leite. Porque quem não é mais bebê e é maduro, quem já está se alimentando de carne, já aprendeu a fazer churrasco, já pode servir alguém, ele ensina. Mas será que você não é esse que está já com prato cheio, e mais prato cheio, e mais prato cheio, mais prato cheio, cheio de gente ao redor, passando fome, pedindo pelo amor do Senhor, me dá um pouquinho de comida. E você, não, eu quero um pouquinho mais, ainda não estou satisfeito. E assim a gente vai se empanturrando, e não serve aqueles que o Senhor nos chama a servir e alimentar. Como você tem amado o Senhor Jesus e como você tem amado as pessoas. Por meio de palavras, não serve, amor não é palavras, amor não é nem sentimento, amor é atitude de obediência e de entrega. Hebreus 5, a partir do verso 11, diz assim: quanto a isso o que, né, irmãos? Isso o autor dos Hebreus está falando, se você ler os trechos que estão aí antes, a respeito do ministério de Jesus enquanto sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, o seu sacerdócio no céu, no tabernáculo celestial. Então, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém. Irmãos, como essa mensagem de hoje ela é uma continuação da mensagem de 2 semanas atrás, então vamos só lembrar rapidamente o que foi que a gente meditou, pensou, aprendeu ou não há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás nós aprendemos lá em Gálatas que a lei ela é como um tutor, um pedagogo que conduz a criança
que ainda não chegou à maioridade, para que ela possa ser ensinada até que ela chegasse à maioridade e pudesse desfrutar da herança. E Paulo, então, quando fala aos Gálatas, vai dizer que esse tutor vai levando até a maioridade, e então, quando chegamos em Cristo, nós em Cristo recebemos a adoção como filhos adultos, maiores, com a herança disponíveis, podendo então usufruir da herança que o Senhor em Cristo nos dá, nos chamando e nos trazendo para filhos adultos na presença dele. Porém, a gente viu também que nós podemos retroceder, né, e ser como um adulto imaturo, retomando a infância, e no lugar de agir como alguém maduro, age como alguém imaturo. E como se faz isso? Quando pelo esforço próprio a gente tenta ser aperfeiçoado. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Por esforço próprio buscam um aperfeiçoamento. E ele diz, olha, isso é só pelo Espírito do Senhor que se pode fazer. E depois nós vimos que na nossa realidade, como Paulo traz ali, esse aperfeiçoamento, esse esforço próprio é aquele que vive e interpreta a vida e busca crescer e amadurecer pelos seus sentidos naturais, por aquilo que vê, aquilo que toca, aquilo que ouve, aquilo que sente, as suas emoções. Já aquele que interpreta a vida e vive por meio daquilo que é espiritual, esse é o que está sendo e agindo como um adulto. Então ele espiritualmente acrescenta pela fé, e acrescenta à fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Agora aqui aos Hebreus, nós lendo esse texto, aqui nós vamos ver que o autor aos Hebreus, ele está também falando a respeito de maturidade. Ele está falando de maturidade, de alguém que tem marcas da imaturidade e alguém que tem marcas da maturidade. E ele faz um convite para avançar para aquilo que é perfeito ou para aquilo que é maduro. E que marcas são essas? A primeira coisa que a gente olha ali, essa primeira marca da imaturidade, é a apatia com respeito à palavra de Deus. Hebreus 5:11 vai dizer aí, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. O imaturo, ele é apático com relação à palavra de Deus. E o que é esse apático? Ou tardio, lento, dependendo da versão que você tem aí, né? Tornou-se lento, tardio a aprender. Não é uma dificuldade intelectual. Não é alguém que tem dificuldade de entender aquilo que está sendo ensinado. A palavra que está aí fala a respeito, na sua raiz, de uma negligência, de uma preguiça, de uma falta de valor. E aquilo que eu achei que mais se enquadra naquilo que o autor está trazendo, ela poderia ser traduzido por indolência. Ou vocês têm se tornado indolentes. O que é indolente? Sem dor. Não sente dor. A palavra, quando é lançada, não provoca mais uma reação de dor dentro daquele que está ouvindo. Indolente. Ele ouve a palavra, ele entende intelectualmente talvez aquilo que está sentindo, mas não produz a dor e aquilo que a palavra quer produzir, que é uma transformação, uma mudança de vida. Os judeus, na sua história, e eu não lembro agora o endereço, mas num determinado momento, diz que os judeus, eles chamavam os profetas e diziam, profetiza para nós, profetiza para nós. É como poesia ouvir as profecias. Mas eles não davam nenhum ouvido àquelas profecias na produção prática diária deles. Eles simplesmente gostavam de ouvir, e era-lhes agradável ouvir. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Não provoca dor. Indolente. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: quando foi a última vez que a palavra produziu no seu coração dor? Quando você ouviu a palavra e ela bateu lá dentro e você disse, eu preciso me conformar à palavra, eu preciso estar de acordo com a palavra, eu preciso mudar
algo na minha vida e clamar para que o Senhor mude algo na minha vida para que esteja de acordo com a palavra? Quando foi? Mais do que sentir a dor, quando foi a última vez que você de fato percebeu que o Senhor te transformou numa realidade concreta, de acordo com a palavra? Quando a palavra veio e você percebeu e aquilo produziu a mudança, qual foi? Pense, qual foi a mudança? Ela precisa ter um nome, ela precisa trazer uma lembrança. Não, ela mudou isso, ela mudou aquilo, ela mudou um entendimento, ela mudou um comportamento, ela mudou uma convicção, mas ela mudou porque ela falou comigo, ela doeu e ela provocou algo, eu não fiquei estático ouvindo. Que palavra legal e boa, parece poesia. Quando ela não provoca dor, nós somos tardios e temos a marca de alguém que é imaturo. Mas ele continua aí falando, e o verso 14 vai dizer que uma marca desse que é lento, indolente, é que ele não produz ou não exercita-se na palavra. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante, porque o exercício, quando não é constante, ele não tem benefício. Quando a gente pega a palavra de Deus e se exercita nela uma vez por mês, não tem benefício. Vai à academia uma vez por mês e puxa ferro lá. Aí tu vai ficar um mês esperando passar a dor, daí no outro mês tu volta lá. Vai adiantar, vai ter benefício? Não tem, não ajuda a discernir o bem e o mal. O que ajuda a discernir o bem e o mal é o exercício constante na palavra. Alimento sólido, buscando mais. E não o leite e as coisas básicas. Isso eu já sei. Parece que tudo que eu leio, eu já sei. Não há exercício. Não produz discernimento, você não está apto a continuar o seu desenvolvimento, a sua jornada para aquilo que Hebreus chama, vamos rumo à perfeição, à maturidade, mais larga, você tem que se exercitar. Sentadinho aí, com os pés arriados, não chega lá onde o Senhor quer te levar. Você tem se exercitado na palavra, ela tem marcado, doído no seu coração e tem produzido exercício constante. Porque nós somos muito bons de convicções, irmãos. Eu também sei que o exercício físico é ótimo. Dá para ver que não faço, né? E o exercício da palavra? Mas eu quero dizer para vocês que é muito fácil perceber que a grande maioria que está aqui também não faz. Não se exercita, não tem sido ferido pela palavra, tem ouvido e lançado fora como se isso fosse banal, como o povo lá no deserto se alimentava do pão, o maná, mas chegou um momento que ele disse, esse pão é vil. Às vezes assim a palavra tem chegado até aí. Não causa ferida, não causa transformação, não produz exercício constante, não ajuda a discernir o bem e o mal. É a atitude contrária que houve lá nos Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 13 vai dizer assim, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Será que você não tem carregado essa marca de imaturidade? Uma palavra que não produz nada no teu coração. E não produz nada na tua vida diária. Mas o autor ainda vai dizer a respeito da palavra e da fé, o verso 12 diz assim, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres,
Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. É incapaz de compartilhar. Devia ser mestre, mas continua precisando ser ensinado novamente as mesmas coisas básicas, elementos, princípios elementares da palavra de Deus. Mas já era para ser mestre. O que é o mestre? É aquele que sabe tudo e guarda para si? Isso não é mestre. O mestre é aquele que ensina. Tem alunos, esse é chamado de mestre. Ou na nossa linguagem, na linguagem das Escrituras, na linguagem de Jesus, aquele que tem discípulos. O imaturo é incapaz de compartilhar, é incapaz de ensinar. E não significa aqui um conhecimento de mestre daquele que se enche, não significa ser capaz de debater, de conhecer doutrinas, de ter profundidade naquilo que é teológico. Ele está dizendo que o mestre precisa ensinar. Quando a gente não ensina, quando a gente não tem discípulos, nós ainda permanecemos como um bebê que precisa continuar se alimentando de leite. Porque quem não é mais bebê e é maduro, quem já está se alimentando de carne, já aprendeu a fazer churrasco, já pode servir alguém, ele ensina. Ele agora pode ensinar aquilo que já foi produzido na sua vida pelo exercício, pela palavra ferida. Ensina. Quem você tem ensinado? Quem você tem ensinado? Onde estão os seus discípulos? Seus alunos? Ah, pastor, eu não tenho. Já chegou o tempo de ser mestre, mas você continua querendo receber leite. Talvez com medo de buscar a realidade daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. E quando ele fala do leite, ele vai trazer aqui para nós um pouquinho mais à frente, mas o que é esse leite? Esse leite é a respeito do ministério terreno de Jesus. E veja, irmão, o leite não é trazido aqui como menos importante, ele é um princípio fundamental. A criança precisa de leite. O ministério terreno de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, isso é fundamental para nós acessarmos o reino de Deus, para fazermos parte do reino do Filho amado, para entendermos aquilo que o Senhor fez em amor a nós. Esse é o ministério terreno de Jesus, mas a carne é aquilo que ele vem falando lá antes, a respeito do ministério eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. É aquilo que ele fez e faz na eternidade, nos céus. A cruz, ela não é ou não se torna profunda no fato histórico de Jesus ter sido pregado na cruz há 2020 anos atrás, mas ao fato dele na eternidade ter sido crucificado. Aquilo que é eterno. É ali que resulta, ou é ali que está o que é carne, o que é profundo. Eu ontem estava lá em Tubarão, pregando no primeiro encontro de homens lá do sul, e encontrei um amigo que pastoreava uma igreja ali no interior de São Paulo, uma boa igreja, mais ou menos como a nossa, acho que um pouco maior ainda. E uma igreja com uma ação na sociedade, uma igreja crescendo, uma igreja saudável, sadia, ele com um ministério amado por sua igreja, mas ele recebe um convite para assumir uma mega igreja aqui na região do litoral sul, de quase 12 membros. É quase, porque tem criança nos 12, quase 12 membros. E ele dizendo assim, Fábio, eu entendo que o mínimo que a gente precisa fazer é orar quando recebe um convite assim. E ele orou. Então, orando, ele disse que o Senhor, em sonho, falou com ele, e ele via um homem sentado, se alimentando,
um prato de uma comida muito boa, ele não lembra o que é, mas um belo prato, e a pessoa ali comendo, e mais adiante um pouco havia alguém muito magrinho, sem ter o que comer, passando fome. E aquela pessoa então termina de comer, e assim que ele termina de comer, vem então um garçom e coloca outro prato cheio. E ele continua comendo. E continua o outro com fome. E ele termina de comer e vem o garçom e põe outro prato. E assim ele diz que acontece várias vezes, ele não se lembra de quantas vezes isso ele vê o sonho se repetindo. E quando ele acorda, vem uma convicção muito forte no coração dele: você está dando alimento para quem já está alimentado. E está na hora desse que está alimentado começar a alimentar aquele que passa fome, mas aquele que passa fome não está sendo alimentado, então saia você e vá dar alimento para quem precisa. E ele então saiu daquela igreja e está aqui, pastoreando essa mega igreja, que não pode sustentá-lo, não pode dar nada a ele em termos financeiros. E ele e a esposa procuraram emprego, estão se virando como podem para poder alimentar aquele que está fraco e passando fome. Mas será que você não é esse que está já com prato cheio e mais prato cheio, mais prato cheio, mais prato cheio, cheio de gente ao redor, passando fome, pedindo pelo amor do Senhor, me dá um pouquinho de comida. E você, não, mas eu quero um pouquinho mais. Ainda não estou satisfeito. E assim a gente vai se empanturrando, se empanturrando, se empanturrando, e não serve aqueles que o Senhor nos chama a servir e alimentar. O que nós temos feito do alimento que tem sido dado para nós? O que você tem feito do alimento que tem sido dado em abundância para você? Será que sua atitude não tem sido desse egoísta que só consegue olhar para si e não consegue avançar a maturidade do Evangelho? Mas o texto aí continua, e o capítulo 6, ele então faz essa convocação. Vamos deixar essas coisas elementares a respeito de Cristo. Avancemos para a maturidade. Ele começa a dizer, olha, nós temos que avançar, é preciso deixar as coisas próprias de criança. Larga a chupeta, larga a fralda, deixa a mamadeira. Vamos seguir adiante, não retorne essas coisas, vamos para frente. E mais uma vez, ele vai dizer aqui quais são esses elementos fundamentais. O arrependimento de atos que conduzem à morte, está aí, irmãos, no verso 6:1. Deixemos, portanto, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Está dizendo, olha, isso são os fundamentos. É importante, irmãos, é o que tem de mais importante. Mas é fundamento. Sem fundamento não se constrói nada, não é verdade? Casa, prédio, sem fundamento não se sustenta, se derruba. Então o fundamento é que sustenta tudo o que vai crescer, o que há de mais importante é isso, o fundamento. Mas o fundamento sem construção, para que serve? Imagina se nós lançássemos os fundamentos do prédio, fizéssemos uma festa e concluímos a nossa obra. Faz sentido isso? Precisa continuar. É isso que ele está dizendo. Vocês estão presos naquilo que foi fundamentado, foi lançado, está bem enraizado. Agora vamos adiante. Não é deixar de abandonar, mas é deixar no sentido de permanecer no fundamento e construir aquilo que está sendo indicado para construir. Mas quando a gente olha para a fé e para a vida
da grande maioria, estão arraigados, inteiramente estagnados num fundamento sem a construção, sem seguir adiante. E nós temos que deixarmos ser conduzidos, que é o que a palavra diz aí, avancemos. A versão da NVI não é a melhor tradução, aqui eu li aqui, a melhor é essa, deixar levar. Porque a palavra que está aí traduzida em grego, ela é como uma pessoa sendo conduzida pela mão, ou alguém que está dentro de um barco, e ela não é aquele que conduz o barco, tem alguém conduzindo. Então, o que o texto diz, deixe conduzir, é só você deixar conduzir, só não fazer birra. É só deixar que o próprio Senhor vai fazer e vai te levar ao crescimento. Criança não é assim, irmãos? O que ela faz para crescer? Ela recebe tudo. Recebe o alimento, recebe cuidado, troca a fralda, dá mamadeira, e assim vai, dá banho, cresce. Coisa que mais o pai vai engatinhar. O pai põe, tenta fazer ficar sentado. Agora vai tentar andar. Eu lembro do meu irmão, ele começando a aprender a andar, e eu, vem, vamos. E assim ele vai. Basta ser conduzido. Assim é a fé. Basta nos deixar sermos conduzidos. E aí então há aí o trecho que eu até gostaria de pular, mas vai ficar chato. Verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O autor faz uma afirmação muito pesada, muito séria, e há várias interpretações a esse respeito, porque ela aparentemente se choca à doutrina da preservação ou da perseverança dos santos. Aquele que foi iluminado, recebeu o selo do Espírito, aquele que está em Cristo, não pode perder-se mais, ele é salvo. Mas é importante primeiro a gente entender que o autor aí não está falando de um pecado qualquer, ou de simplesmente um cair no sentido de ser enganado pela carne, cometer um pecado da carne, mas de algo muito mais sério. E aí há as interpretações, alguns vão dizer que o que está aí é alguém que, sendo judeu, hebreu, porque a carta foi escrita aos hebreus, sendo hebreu, recebeu a iluminação, todos os passos que a palavra diz, aceitou e creu em Jesus como o Cristo. E então depois, muitos estavam abandonando o Senhor e voltando às sinagogas e declarando que Jesus não era o Cristo. E assim como se eles se estivessem mais uma vez gritando, crucifica-o, é um falso profeta. Alguns entendem que isso está acontecendo e é disso que ele está falando, então só seria possível esse pecado aos judeus, hebreus lá daquele tempo. Alguns vão dizer que não era um crente legítimo, era só parecido, mas olha, é difícil, porque os termos que ele usa aqui são muito fortes. O que mais falta para essa pessoa? Ser iluminado, provar o dom celestial, tornar-se participante do Espírito, experimentar a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. Teve o antegozo da eternidade, a esperança da ressurreição. Experimentou da palavra de Deus, o dom celestial, da graça ou do Espírito, é o que a palavra vai trazer como dom da celestial, ou seja, nasceu de novo, arrependeu-se, foi iluminado, mas negou. Alguns vão dizer que isso tem relação com o pecado contra o Espírito Santo, que o próprio Jesus diz. Alguns vão dizer que isso é uma linguagem retórica justamente para enfatizar que é impossível cair dessa forma, porque se fosse possível, então, abandonar o Evangelho depois de tudo isso ter acontecido na sua vida, aí seria impossível resgatar. Então é uma linguagem para enfatizar
a segurança e aquilo que o Senhor tem. E ainda há alguns que vão dizer que então, quando fala de ser impossível que seja reconduzido ao arrependimento, enquanto permanece nessa atitude de negar a Cristo e de expô-lo à vergonha. Mas o que eu sei é que o que o autor aqui quer dar ênfase não é no que está caído. O que ele quer dar ênfase é que está estagnado. Você corre o risco de começar a retroceder. E o Senhor nos chamou, e Ele vai dizer um pouco mais à frente, no capítulo 10, se eu não me engano, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós seguimos avante. É isso que Ele quer dar ênfase. A ênfase aqui não é numa chamada de atenção, diz, olha, cuidado, vocês vão pecar, e aí vocês não têm mais jeito. Não, Ele está dizendo, nós temos que seguir em frente, e sim ter no nosso coração o entendimento do que o verso 7 diz, que é a parábola ou a analogia que ele dá logo em seguida, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Vai dizer que a outra terra produz espinhos e ervas daninhas, essa é inútil. O que ele está dizendo assim, olha, a chuva está sendo produzida, o Espírito Santo está sendo dado, a iluminação, vocês já foram iluminados, vocês já provaram o dom celestial, vocês já se arrependeram, vocês já entenderam a palavra e experimentaram da palavra, vocês já têm a firme convicção da esperança do reino eterno, vocês estão preparados, foi derramado chuva em abundância, agora precisa fazer o quê? Produzir. Deixar que o Espírito conduza aquilo que é perfeito e produzir frutos em abundância. Essa é a bênção que o Senhor quer derramar. Cadê os frutos que têm sido produzidos na terra, que é a sua vida, onde tem sido derramada em abundância do Senhor? Ou será que tem produzido aquilo que é inútil? Não serve para nada a não ser para ser queimado. Tem desperdiçado a chuva. Desperdiçado. A chuva cai, mas a terra não reage. Como o pastor Yuri disse no finzinho do louvor, ele disse que nós recebemos tudo pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. Isso é uma verdade absoluta do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos admoesta a nos questionarmos, diante de tamanha graça, qual tem sido a nossa resposta. Para quem viu o filme O Resgate do Soldado Ryan, um bom tempo atrás, acho que eu já falei a respeito desse filme aqui, mas para quem nunca viu, é um filme de guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde o Ryan é um soldado com mais dois irmãos, ou três, não me lembro, eles vão todos eles para a guerra. E você sabe que quando morria um soldado americano na guerra, ia até a casa da mãe ou da esposa, se ele fosse casado, e entregavam uma carta, comunicando a morte. Então esse Ryan já tinha perdido todos os outros irmãos, e aquela mãe ela precisava receber as cartas que ela ainda não tinha recebido, e o comandante então chama um grupo de elite que estava ali na guerra e diz, eu não posso mandar uma carta avisando essa mãe que ela perdeu todos os filhos, sem dar uma garantia a ela de que um dos seus filhos ainda está bem e vivo. Então eles partem para resgatar e procurar aquele soldado que está, sabe-se lá onde, eles vão procurando as pistas e chegam lá até ele num fronte terrível de batalha, e nessa jornada vão se perdendo soldados desse grupo. Se eu não me engano, são sete soldados ali de elite. E alguns vão morrendo, e quando chegam lá, eles enfrentam uma batalha final para proteger um determinado local.
E o comandante do grupo, o último que permanecia vivo, eles acham o Ryan. E ele está desfalecendo. Então ele pega no colarinho daquele soldado e diz: faça valer a pena. Faça valer a pena. E o filme termina como começou, com aquele soldado, Ryan, já bem idoso, em frente a um memorial, com os mortos na guerra. E ele diante dos filhos, da esposa, dos netos, e ele pega no colarinho de cada um e diz: diga que valeu a pena. Diga que eu fiz por merecer, diga que eu fiz por merecer, diga que eu fiz por merecer. Irmãos, nós não podemos dizer essa frase para o Senhor: eu fiz por merecer, eu fiz por merecer. Não podemos, porque nunca vamos fazer por merecer. Mas o que nós estamos fazendo diante de um sacrifício que foi muito maior do que o sacrifício daquele grupo de soldados? O que estamos fazendo? Um homem entendeu o valor do sacrifício para resgatá-lo. Será que nós estamos entendendo o valor do sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus para nos resgatar da morte? Como nós estamos reagindo? Será que estamos como crianças mimadas, sem prosseguir, sem fazer a construção, sem alimentar, sem fazer o mínimo? Porque o Senhor já nos deu muito além e nos deu tudo o que necessitávamos para viver de acordo com a piedade. Mas o autor ainda diz, aí no verso 9, ele vai dizer assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Diz, tem coisas melhores próprias da salvação. Tem algo melhor que o Senhor quer, e eu estou convicto, persuadido, de que vocês, hebreus, cristãos, e eu digo aqui para nós, também o Espírito Santo do Senhor diz: olha, eu estou convencido de que e há coisas melhores a respeito da salvação para que nós possamos viver. As marcas da maturidade, como ele continua aí dizendo, e ele vai dizer: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os outros, ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Serve, trabalha, ensina a marca de maturidade pelo amor e de acordo com o amor que foi derramado na nossa vida. Não é algo esporádico, não é algo movido por emoções, mas é algo produzido pela chuva derramada. E então se serve, fruto do amor demonstrado. E então se ama. Como você tem amado o Senhor Jesus e como você tem amado as pessoas. Por meio de palavras, não serve. Amor não é palavras. Amor não é nem sentimento. Amor é atitude de obediência e de entrega. Isso é amor. E nós trazemos o amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo, na concepção de um mundo onde se trata de paixões. Por isso tantos casamentos estão sendo destruídos e se acabando. Porque o amor não é amor. Amor é convicção. E aí então ele vai dizer que é necessário uma perseverante prontidão, uma constância. Verso 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Mesma prontidão. Olha, isso não pode ser algo assim: amanhã eu vou fazer, essa semana eu vou fazer, eu vou servir a mensagem do eu no meu coração, eu sou um maturo, eu preciso me dedicar à palavra, então essa semana eu me exercito. Essa semana eu quero comer churrasco. Essa semana eu preciso achar um aluno para ensinar. E aí ele começa, vai fazendo. Na outra semana já não faz mais nada. Não tem a mesma prontidão, não persevera, não permanece na fé e na paciência.
E quando fala de permanecer na fé e paciência, sempre a palavra do Senhor vai nos falar de provas. Porque o que gera paciência e perseverança são as provações. Lá em 1 Pedro, para a gente terminar, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. É pouca coisa, irmãos? Nisto, nessa esperança, nessa salvação, nisso tudo que o Senhor nos deu. Nisso vocês exultam, ainda mais agora. Ainda que agora, melhor dizendo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé precisa ser provada. Para chegar à maturidade e à perseverança, a fé precisa ser provada, porque mesmo o ouro, que é algo valioso nos nossos dias, o metal dos mais valiosos, ele perece, mesmo provado, purificado pelo fogo, ele perece, mas a nossa fé genuína, ela resulta em louvor, glória e honra para o Senhor Jesus. Ainda que possam haver tristezas, a palavra de Deus não nega que a nossa alma pode ser entristecida pelas provações, pelas dificuldades, mas vai dizer que aonde nós devemos exultar, nos alegrar, é na esperança da herança e da salvação preparada por Cristo para nós. Mas se nós juntarmos aquilo que Tiago diz, ele vai dizer que nós precisamos passar com alegria, considerar motivo de alegria o passar por muitas provações, porque a provação é que vai produzir perseverança. Será que você tem suportado com alegria as provações? Ou quem sabe você tem desejado mesmo as provações porque deseja chegar à maturidade? Mas se não tem provações na sua vida, talvez seja porque a sua fé permanece na infantilidade. Sem provação não se chega à maturidade. Assim como também ontem ouvi, e eu quero terminar contando essa história. Um irmão nosso, que é ali de Florianópolis, estava lá com a gente em Tubarão, e eu não conhecia o seu testemunho, e ele falando: pastor, eu era do... Estou terminando, desliga aí. Eu era do batuque. Batuque, para quem não sabe, é candomblé, alguma coisa nessa área aí. Eu era do batuque. E o Senhor me resgatou, eu criei, eu entendi a salvação. Mas então, um dia ainda muito próximo, alguns meses depois de convertido, meu filho ficou muito doente, com uma febre muito alta. E eu, em desespero, pus as mãos em cima dele e orei e falei: Senhor, o Senhor pode curá-lo. Não deixa, Senhor, ele ficar assim. Põe em mim essa febre, mas cura o meu filho. E algumas horas depois, aquele menino estava curado. E ele exultou no Senhor. Mas alguns anos depois, ele estava passando por provações, dificuldades financeiras enormes. Perdeu o seu carro. E então ele tinha que andar com seu filho para a escola 6 quilômetros. Acho que 6 ida, 3 para ir, 3 para voltar. 6 quilômetros todos os dias.
E o filho, então, andando com ele, falou: pai, quando é que Deus vai nos devolver o nosso carro? Ele disse que aquilo doeu no coração dele, e ele falou: eu não sei, meu filho. E ele ouviu dentro dele, como uma voz dizendo: volta. Volta da onde você saiu, que eu te devolvo tudo que eu te dei. Volta. Você tinha tudo. Volta para o batuque. E ele, em choro, disse: jamais. Porque nada pode se comparar à salvação que o Senhor me deu. Não é um carro, não é falta de dinheiro, não é nenhuma prova. E ele continua em dificuldade, mas aonde ele vai, ele faz pão. Pão. E distribui. Ganhei pão ontem, Marquinhos ganhou pão. Cheguei em casa com um pãozinho caseiro, comi pão caseiro hoje. Porque onde ele vai, ele leva pão e distribui para aqueles que tocam no seu coração. Que o Senhor diz. Maduro. Ou caminhando. Deixando-se conduzir por Cristo. Como você tem caminhado? Deixe essa palavra ferir o seu coração. Não seja indolente, insensível à dor, à ferida provocada pelo Espírito, mas deixa Ele conduzir você àquilo que é perfeito. Se não for para te servir, deixa